Enquanto você repete padrão, doutrina, costume, hábito, que vai te manter dentro de uma bolha de comportamento, você não incomoda ninguém. Mas quando você se depara com você, a tua essência, aquilo que é você, e quem você representa, e a tua missão, aí você começa a incomodar. Aí você começa a incomodar. E aí começa a se levantar muita coisa. Mas aí você tem o teu anjo, o teu guardião. Você não está sozinho aqui também. Pelo amor de Deus. Essa missão é uma missão complicada. Mas você, quando veio para cá, você colocou algumas condições lá também, no teu papelzinho. Apesar de você não se recordar da maioria das coisas. Eu poderia aqui falar de batalha espiritual, que ela também está acontecendo. Eu poderia falar sobre perseguição, que ela também está acontecendo. Mas aquilo que você dá foco, aquilo expande. Então eu prefiro dar o foco, nesse caso, no projeto de propagação. Esse sim me interessa. Porque a partir do momento que nós jogamos a luz sobre todas essas situações, amanhã, quando nós não pudermos mais estar aqui, porque isso vai acontecer, em muito pouco tempo, eles vão fazer um cyberataque, porque eles precisam calar as pessoas. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Eles precisam silenciar. Não dá para... Imagina, no meio do propósito, começar a liberar a informação. Não vai ter isso. Vai ser o destaque. O Frei Gilson foi um caso. É lógico que é. Olha, a live dele, orando, fazendo as orações dele. Olha isso, gente. Isso deveria ser exaltado, né? Olha a frequência do bem que o Frei Gilson traz para a humanidade, não é nem para o Brasil, porque aquilo ecoa, uma frequência, ela atinge, como o Padre Marcelo lá atrás fazia, como todas as pessoas que emanam coisas positivas fazem. E olha o que está acontecendo com o Frei Gilson. A base científica desses cientistas que não estão mais trazem consigo nos seus experimentos tecnologias e conceitos totalmente producentes para a população mundial. Agora vocês entendem, ou talvez estão entendendo mais a fundo, que nessa terceira dimensão o objetivo é o contrário, é manter todos vocês como escravos. Todos vocês como escravos. E escondido nessa postura, o próprio sistema se encarregou de mostrar os fantoches disfarçados de espiritualidade com promessas futuras que nunca vão acontecer, para que você fique refém do seu próprio medo de uma punição e que você terceirize a sua própria salvação, substituindo o seu princípio, a sua voz interior que eles mataram em você. O maior crime foi matar a voz que está dentro de você. O maior crime foi esse. Não deixar você ouvir a sua própria voz. Eles mataram e colocaram um substitutivo para uma experiência que você nunca viveu, mas você acha que viveu. Por fatos, situações que você fala, mas você realmente nunca experimentou. E com uma promessa futura.
de que vai vir alguém resolver o seu problema, que nunca vai vir. Nunca vai vir. No 11 de setembro, que trabalhavam ali milhares de pessoas, alguém foi salvar para que aquelas milhares de pessoas fossem poupadas? Na Palestina, todas as famílias do bem, eu não estou falando de terrorista, estou falando das famílias do bem, que não tem nada a ver com pagode, nada a ver, são pessoas do bem, foram poupadas? Os nossos irmãos da África, alijados de água, de uma comida básica, tem lugares que eles comem bolinho de barro, você sabia disso? Alguém foi lá para resolver esse tipo de injustiça? Cuba. As famílias que estão em Cuba, que não tem nada a ver com comunismo, que apenas nasceram lá. Alguém foi lá para poder livrar eles de viverem o que eles vivem. Quando aquele ditador vagabundo da Venezuela cooptou o próprio exército para atirar no seu próprio povo, você viu algum anjo descer com alguma porra de uma espada na mão para livrar alguém daquele caralho de bala? Não. Porque não tem, porque o problema da terceira dimensão, quem resolve somos nós. Agora, pode ter uma estratégia, pode ter uma ajuda, mas não a interferência como todo mundo acha que vai ter. Isso chama-se terceirização de responsabilidade. E eles incutiram isso. Eles incutiram isso na cabeça das pessoas. Muito bem feito. Ao ponto de você gerar uma certeza interior de que você precisa se doar e se entregar como um cordeiro que se entrega aos lunáticos que estão no controle sem nenhum tipo de reação, ao ponto de você comprar a ideia de que você, mesmo sendo aviltado, extorquido, subjugado, tem que orar pelos seus detratores. E mais, ainda vou ficar na fé. As pessoas não entenderam a passagem de Jesus. O tempo inteiro ele denuncia tudo isso que hoje nos escraviza. O tempo todo. E ainda diz, abre aspas, o meu reino não é desse mundo. Aonde foi que as pessoas não entenderam isso?
ele disse com todas as letras como nós deveríamos agir. Qual deveria ser a conduta de cada um de nós? Vocês estão percebendo alguém preocupado com alguém? Manifestações reais de amor ao próximo, coletividade, preocupação, orientação. Olha, não! As pessoas repetem, 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 não processam nada. Repetem, repetem. Ah, isso aí é verdade? É. Então vou repetir, vou repetir, vou repetir. Acabou. Acabou. E vão repetir, e vão repetir, e vai falar de um, e vai falar de outro, e vai falar de sei o quê. E é Chico Xavier, e é o Buda, e é o Maharishi Mahesh Yogi, e é o fulaninho de tal, é a vovó do cachimbo, é o Zé Pilintra, é a não sei o quê, é o padre, é o pastor, é o bispo, é a vovó Catarina, é não sei o quê. É todo mundo tendo que falar o que fazer, porque a pessoa não tem autonomia para poder entender aquilo que Jesus falou que ela é. Ela não consegue entender. Ele vira para a sinagoga e grita para os caras, e vocês são raça de víbora, vocês não entram e não deixam as pessoas entrar, vocês querem cauterizar a mente das pessoas, vocês querem colocar as pessoas escravas nas suas doutrinas. Não existe doutrina nenhuma. A doutrina é amar a Deus, é viver para o próximo, é estabelecer um reino de alegria, paz, onde todos podem comer, podem beber, podem ser bem-sucedidos. É o amor que impera, são a frequência, é o fluxo, são nas pequenas coisas. Olha a criança, toda vez que você faz para ela, ó, você está fazendo para mim. Elas são a coisa mais importante, tratem bem delas. E o que esse mercado, o que essas pessoas fazem, estão envolvidas justamente contra crianças? Olha o que elas fazem, que não dá nem para falar aqui. É esse tipo de psicopatia que impera nesse mundo da terceira dimensão. É esse tipo de psicopata que está no controle desses países. Vocês estão entendendo? E esses psicopatas estão dentro de igrejas, estão dentro de centros, estão dentro de centros espíritas, estão dentro de vários lugares, falando para você coisas que eles nunca viveram, porque nunca tiveram a quietude de coração e de mente para poder entender quem eles são e saber que, ao invés de terceirizar, eu preciso ser a resposta. Eu preciso levar a mensagem. Eu preciso dizer o seguinte: olha, tudo que estão falando para você é uma grandíssima mentira. Eles querem acabar com você. E esse tempo chegou e eles estão fazendo isso. Por favor, salvaguarde você, a sua família, a sua casa. Cuidado, esses caras não brincam. Escravos. Escravos. E eles fizeram a coisa tão bem pintada. Ela tem uma roupagem irresistível. Porque quando você pega o bloco das pessoas que são os empresários bem-sucedidos, milionários, os que abrem câmera para dizer o relógio que você vai usar, porque esse relógio tem uma frequência que vai conectar com outros ricos e milionários, e aí você vai sentar à mesa e vai fumar um charuto, um Monte Cristo, que é feito com folhas especiais, que não sei o quê, e depois você vai poder sentar à mesa e com gestos bacanas poder conversar e fazer grandes negócios. Escravos com dinheiro. Escravos com dinheiro. Apenas escravos com dinheiro, escravos sem dinheiro, escravos com um pouquinho de dinheiro, escravos de um pouco mais. Você só se torna livre quando você vence o sistema. Vencer o sistema, prioritariamente, é vencer a si mesmo em primeiro plano. É transcender. Oh, meu Deus, caiu a ficha.
Caramba! A resposta está dentro de mim. A mesma frequência que Jesus trouxe, que falou, que produziu aquelas coisas maravilhosas, está disponível para mim também. Eu posso também. Eu não estou aqui, nessa terceira dimensão, para repetir o padrão do meu pai, do meu avô, da minha família, porque eles falavam isso e isso se tornou uma doutrina na minha família. Não, a partir de mim, eu posso quebrar um ciclo de não conhecimento deles e fazer uma nova história. E entrar num tipo de jogo completamente diferente, que não tem nada a ver com ganhar dinheiro, ficar trilionário. Por quê? Porque muito em pouco tempo, muito em breve, todas essas coisas virarão pó. Pó. No máximo, alguma dessas pessoas um pouquinho mais esclarecidas conseguirão uma vaga, talvez, num bunker. Talvez. Não, mas é que eu faço parte de uma sociedade, e nessa sociedade a gente se ajuda, tem um negócio isso, tem uma situação, aquilo, tem aquilo outro. Legal, mas não irá se sustentar por muito tempo. Não irá. Não irá. Você levou muita vantagem por estar ligado a isso, porque você teve informações, e quem tem informação tem conhecimento, e conhecimento é poder. Tudo bem. E nós também não podemos colocar no mesmo balaio todas as pessoas. Não, existem muitas pessoas boas dentro de sociedades, secretas, ocultas, o que seja. Existem. Eu conheço várias. Mas esse conhecimento, esse tipo de conhecimento, não é o tipo de conhecimento que vai conseguir te dar uma carta branca para o que está chegando, entende? Não é. Não é. Porque o primeiro conhecimento é você se conhecer. Esse é o maior. É você entender quem você é, por que você está aqui, qual a tua missão enquanto está aqui. Está preparado com a casca grossa para encarar essa terceira dimensão. E aí, na própria Bíblia, você vai se amoldar nas bem-aventuranças. Porque quando você pega essa frequência, automaticamente um batalhão, um exército vai se levantar para todo dia tentar te xingar, meu amigo. Se prepara. Mas não é se preparar quando você vai para a religião. É uma falsa impressão. É se preparar quando você começa a entender o que hoje você está entendendo. Aí o sistema não gosta. Enquanto você repete padrão, doutrina, costume, hábito, que vai te manter dentro de uma bolha de comportamento, você não incomoda ninguém. Mas quando você se depara com você, a tua essência, aquilo que é você, e quem você é, quem você representa, e a tua missão, aí você começa a incomodar. Aí você começa a incomodar. E aí começa a se levantar muita coisa. Mas aí você tem o teu anjo, o teu guardião. Você não está sozinho aqui também. Pelo amor de Deus. Essa missão é uma missão complicada. Mas você, quando veio para cá, você colocou algumas condições lá também, no teu papelzinho. Apesar de você não se recordar da maioria das coisas. Mas tem o teu guardião, tem o teu anjo da guarda. Tem muita gente que está te ajudando, porque existe uma egrégora, existe uma frequência de pessoas que já entenderam
esse momento, essa situação e principalmente esse propósito de vida que vão estar junto com você nessa. E da onde você menos esperar, da forma como você nunca entendeu ou entenderá, vai aparecer uma situação que você vai falar, caramba, veio na hora certa. É. Porque assim como eles estão acelerando essa agenda, automaticamente a frequência Schumann está nos alertando o tempo inteiro, ó, nós estamos subindo. O nível consciencial está mudando. Nós estamos saindo de uma visão de terceira, indo para uma visão de quinta já, fazendo ainda um processo meio que... Mas as realidades já estão, as realidades paralelas estão se entrelaçando. E pessoas estão acordando com uma rapidez, uma velocidade, que ela começa a querer saber, a conhecer, e ó, vira a chave. Isso também está acontecendo. Essa é a notícia boa. Só que, assim como, entenda bem, vamos lá, vamos pegar um exemplo bem banal. A população brasileira são 200 milhões de habitantes. Vamos fechar em 200 milhões de habitantes. Se as pessoas estivessem num padrão de autoconhecimento e estivessem interligadas nesse propósito, jamais existiria governo algum que sucumbisse, que conseguisse permanecer. Vocês entendem? Por quê? Porque um simples movimento da maioria destituiria esse poder assim, ó. Não queremos mais vocês. Vocês não nos representam. Aonde eles entram? Aonde eles vão? Eles sabem que a frequência predominante na vida das pessoas é o medo. Então, como o medo é a predominância e não existiu ainda o despertar, eles, sabendo disso, o que eles fazem? Medo, medo, medo. Pegam a imprensa, ó, se fizer isso, vai ter isso, se fizer isso, vai ter isso, se fizer isso, vai ter isso. É o ponto de retenção que ninguém cruza a faixa. Ninguém cruza a faixa. Até o dia em que um puxa. Até o dia que um passa. Opa, ué, é a história, a brincadeira que eu faço do boi pelanca. Ele sentiu que ele podia atravessar para o outro lado. E aí outros boi pelanca falaram, porra, eu vou atravessar também. É a caverna de Platão. Leiam sobre a caverna de Platão. Porra, deve ter alguma coisa ali fora? Será que eu vou ali dar uma olhada? Será? Que eu vou ali dar uma observada? Que pode ser que o que esteja ali não seja isso que eu estou vendo na sombra, refletido na pedra? E é claro que esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, eu lendo aqui algumas pessoas, atrai os mais raivosos com as suas, com aquilo que eles só têm aquilo para dar. E o que eles têm para dar? Aquilo que eles têm por dentro. Ódio, raiva, sentimentos negativos. Você pirou, você é maluco, é não sei o quê, eu te odeio, e bababá, e bebebé. Por quê? Porque eles não mergulharam para dentro. Eles só estão externando aquilo que está dentro. São as leis herméticas.
Assim como é dentro, é fora. Não espere de um poço sujo sair água limpa. Não se pode botar vinho novo em odre velho. E esse tempo é o tempo da grande separação. E por isso, gente, que está acontecendo tudo o que está acontecendo. E é por isso que eu falei para vocês no início que nós estamos atravessando o rio. O rio são essas coisas. Mas do outro lado do rio, nós viveremos algo. Estou todo arrepiado aqui, ó. Nós viveremos coisas maravilhosas. Quer dizer, aqueles que num primeiro momento, numa primeira janela transmutativa, não optarem em ficar nos 2 pontos. E aí é óbvio que só quem vai pegar isso são os meus amigos e irmãos de Dáquila. Mas muitos vão querer optar nas 2 realidades. Por quê? Porque o legado que nós vamos deixar para esse ponto, para essa parte das pessoas que ficarem aqui, é o legado de que a essência nossa sempre foi a conivente e a compatível de depois do rio. Sempre foi. As distrações, quando a gente chega e que começam a se apresentar, que nos levam para um lado, para o outro, e elas são propositais, faz parte, tudo faz parte desse momento.